Mateus capítulo 9, vamos à leitura? E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os seus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, reconhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer-lhe: Perdoado te são os pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus de que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-o, seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse: Não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres, e entornam-se os vinhos, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhe estas coisas, eis que chegou o chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia do fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa. Porque dizia consigo: se tão somente tocar a tua roupa, ficarei sã. E voltando-se, e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partiu Jesus dali. Seguiram-no 2 cegos, clamando, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E chegando Jesus à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus lhe disse: Credes vós que eu possa fazer isso? E disse eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai, que ninguém o saiba. Mas, tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E, havendo-se ele retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeia, ensinando nas sinagogas dele e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo as multidões,
Teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande os obreiros para a sua colheita. Se você chegou até aqui, eu quero encorajar você a continuar. Convide mais pessoas, vamos ler a nossa Bíblia juntos.